Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Acho que mês passado, ou há 2 meses, agora não lembro exatamente, eu conversei com o Bruno Okamoto. Ele criou uma comunidade sobre micro SaaS. O pessoal gostou bastante da conversa, então eu trouxe ele de novo para a gente conversar mais sobre micro SaaS. Ele reuniu perguntas do pessoal, fez lá na comunidade, para a gente ir respondendo aqui em vídeo, conversar sobre o assunto. Espero que vocês gostem. Bom dia, Bruno. Bom dia, Davidson. Obrigado pelo convite, cara. Então, se alguém quiser ver depois o outro vídeo que eu fiz com o Bruno, o nome do vídeo é O Futuro do MicroSaaS no Brasil. E daí, Bruno, se quiser começar a falar um pouco sobre a tua comunidade, sobre o que está acontecendo lá. Claro. Cara, na verdade tem sido uma jornada incrível, assim. Eu, quando comecei a estudar o conceito e trazer ele para o Brasil, eu achei que era um conceito muito nichado, uma coisa nova ainda. Então, eu não esperava que tivesse tanta gente pensando sobre o tema e olhando. Esse mês agora a gente bateu 1.000 membros na comunidade e, cara, tem sido uma jornada muito legal, assim. Muitos aprendizados, pessoal super engajado. Eu gosto muito do público, assim, porque as pessoas têm a intenção de ajudar um ao outro, eu acho que cria conexões e relações bem legais, assim. Então, tem sido bem divertido, assim, sabe? Eu rodei uma pesquisa recentemente, foram cerca de umas 260 pessoas que participaram, e a gente fez um mapeamento para entender como que tá um pouco da fotografia do ecossistema de microsas, né? Aham. E, curiosamente, 60% das pessoas ainda que estão estudando sobre o tema não têm um microsas. Mas 20%, um pouco menos, né, entre 18% e 20%, já tem um microsas que fatura mais de 15 mil por mês. Então você Ah, que vê que legal. interessante os dados, né? E aí, quando você para analisar a dor das pessoas hoje, a maioria hoje tem muita dificuldade de entender como validar uma ideia, alguns até como encontrar uma ideia, né? Porque ainda existe aquele conceito de preciso encontrar a ideia perfeita, né? E o pessoal tem muita dificuldade com vendas. Isso ficou bem claro, assim, que vendas e suporte hoje é a dor do pessoal de micro SaaS. Mas ao mesmo tempo me surpreende positivamente que, cara, tem muita gente construindo produtos, muita gente lançando MVP. É um mundo assim completamente novo. Eu que venho do mundo de startup, assim, tenho toda uma. Vim de uma bolha, né? Que todo mundo Sim. olha assim, startups, unicórnios, e aí você trabalhar 12 horas por dia e construir aquele negócio com valuation lá em cima. E quando você vê o MicroSaaS e a comunidade construindo vários produtinhos e lançando, é muito bonito de se ver, cara. E o Então, que que tu tem tem sido uma visto jornada bem de... legal. O que que tu tem visto de softwares? Algumas coisas legais que tu tem visto? Cara, o que eu tenho visto, na verdade, acho que dando um passo para trás na sua pergunta, não é sobre o software. O que eu tenho visto é muito a mentalidade dos empreendedores, assim. Eu tenho visto muito empreendedor que ele tem feito coisas certas que são impressionantes e muito diferentes no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a galera tem muita mentalidade de montar audiência e lançar produtos em cima da audiência. Então, na cabeça deles é muito mais fácil você testar produtos quando você já tem uma audiência engajada, o que tá certo, de certa forma, né? Sim. Aqui no Brasil, eu comecei a ver muita gente começando a fazer isso também. Então, eu vejo muito empreendedor construindo projetinhos, por exemplo, de SEO para aprender sobre essa habilidade, mas ao mesmo tempo ele usa esse orgânico para montar uma audiência e lançar um produto em cima dessa audiência. Então, eu acho que eu vejo muitos produtos legais, sempre tem muita gente criativa, mas eu ando vendo muito mais empreendedores com mentalidades muito mais criativas de lançar vários MVPs do que qualquer coisa, assim. Eu acho que isso é uma tendência que cada vez mais vai se concretizar aqui nessa ideia de montar audiência e testar produtos em cadeia, sabe? E o que eu mais vejo disparado, cara, é produto em cima de WhatsApp, assim. Isso aí é o que o pessoal mais gosta de fazer. Eu fiz um meme sobre isso, o pessoal ficou bravo comigo. Tem muita coisa em torno do WhatsApp, né? Tem, mas o público é grande, né, cara? A gente tá falando mais Aham. de 220 milhões de pessoas no Brasil, quase todo mundo usa um WhatsApp hoje em dia, então É, é um pouco natural. WhatsApp e também software para delivery, né? Tem muita gente que faz software para delivery. Isso é verdade. Assim, curioso, né? Ando vendo muito software no-code, cara. E eu sempre tive uma visão sobre o no-code como produtos MVP. Para mim, o no-code ele te levava de 0 a 1, mas de 1 a 2 talvez ele não pudesse te entregar tudo. Mas eu comecei a navegar um pouco na comunidade do Renato Assi, um pouco dentro conhecendo mais pessoas da comunidade sem codar.
E, cara, tem muita gente faturando 20, 30, 40 Tu mil por viu? mês com produtos no code. Ontem o Renato Ossi postou um story mostrando que um aluno dele conseguiu um investimento grande. Ele É, fez um é. software e recebeu um aporte grande da Bossa Nova É, Investimentos. que legal. Olha, talvez tenha sido o David que a gente fez o artigo essa semana, mas ele acabou de fechar um investimento também de 300 mil, se eu não me engano, com investidores anjos e talvez a Bossa Nova. E, cara, no code total, software de imobiliária, 25 mil de MRR. Eu não sei, não tenho Putz, certeza de qual software é, mas até brinquei, eu postei lá no grupo do Facebook o post do Renato Assi falando assim, ó, viu, tu falando mal de no code, o cara tá nem aí pra. É que o pessoal se preocupa demais com a tecnologia, né? se Tem que preocupa. ser a tecnologia perfeita. Eu não tô dizendo que não é importante tecnologia, mas, cara, vamos pensar num negócio, né? Eu vejo que o pessoal tá muito focado em fazer o produto perfeito e não que não tenha que pensar no produto, mas e o negócio em si. É, eu acredito muito assim, Davidson. Eu acho que oportunidade tem em todos os lugares. Até quando a gente vê o carinha colocando balinha no retrovisor do carro, tem oportunidade de melhorar esse processo. No fundo, cara, eu acho que o que importa para um micro SaaS é receita, é faturamento, é dinheiro, assim. Então, se você faz um produto, com mais simples que seja, e que resolva um problema e alguém pague por isso, eu acho que isso é a definição perfeita, assim. O que eu vejo, assim, eu vejo muita gente buscando ideias, eu vejo muita gente pensando e testando coisas, e até muita gente olhando o microsas lá fora e pensando, putz, será que isso no Brasil funciona? E quanto mais eu vejo isso, mais eu penso, cara, não faz sentido você pegar e fazer e testar? Testa, entendeu? No pior cenário, monta uma landing page, bota 100 pila por semana de Facebook Ads, tenta pegar alguns leads, monta uma audiência de 50, 60 pessoas, pequena, entrevista essas pessoas, entenda a dor delas, faz um MVP em 2 semanas, uma semana, um fim de semana, lança e tenta cobrar, sabe? Eu acho que o desafio de um desenvolvedor, que é a maior parte das pessoas da comunidade, é ser simples, porque eu acho que a gente acaba tendo uma cabeça complexa, uma cabeça que pensa em muitas variáveis, em muitas coisas, tenta ligar todos os pontos e ser simples eu vejo que é o maior desafio do pessoal, sabe? É o maior desafio, as pessoas ficam muito chocadas quando eu prego isso, inclusive para o SaaS, não só para o micro SaaS, cara, vai para o simples. Já falei daquele livro Getting Real, do pessoal do Basecamp, que ele. Já leu esse livro, Bruno? Não, ainda não, mas já ouvi falar super Recomendo, bem dele. recomendo esse livro. E eles falam dessa simplicidade. Vendedor meu aqui na empresa, eles normalmente entram e pensam assim, cara, eu poderia vender muito mais se o software tivesse tal e tal característica. Daí a gente faz a característica em questão ali e não necessariamente aumenta as vendas. Então imagina no MicroSaaS. O MicroSaaS é resolver um problema muito de nicho, uma coisa muito simples, coloca para vender e tu vai ter dinheiro, ele vai ter gente pagando por a solução de problema minúsculo, né? Vai. Esses dias eu vi assim, a gente nunca pra ver, mas se a gente parasse um pouco de viver no piloto automático e olhasse um pouco de verdade para as coisas na nossa frente, tem muita oportunidade, muita coisa que a gente usa digital no dia a dia, tem muita falha. Esses dias eu vi um cara da comunidade que ele fez um micro SaaS para um nicho específico religioso. E eu achei super criativo isso, porque realmente, por exemplo, religião é uma coisa que tem muito volume de pessoas e pouca Uhum. tecnologia em alguns nichos. Então, eu acho que tem. Que software era? Eu já conversei com o pessoal que tinha um software para aula dominical de igrejas. Não era Que esse? legal. Eu não lembro, não, não era esse. Era mais específico ainda, era alguma coisa para judeu, se eu não me engano. Mas eu achei super Aham. interessante, assim, porque tem bastante mercado, assim, e tecnologias defasadas, né? Então, Uhum. acho que o Brasil é um país que tem muita oportunidade por ter tecnologias defasadas em muitas esferas, assim, sabe? É, eu tava lendo, né, falando de livro, eu tava lendo esse livro aqui chamado Empreendedor Minimalista. Eu E não conheço. cara, ele é do fundador do Gumroad, que é uma ferramenta bem bacana para criadores lá fora. E ele fala muito sobre, por exemplo, essa questão de comunidade, de ser rentável, de construir o menos possível. Ele fala muito sobre a questão de, por exemplo, você vender.
para os seus primeiros 100 clientes, assim. Ele diz que você pegar e fazer as suas 100 primeiras vendas vai te ensinar muito sobre o seu público, sobre a dor. Ele fala, por exemplo, sobre a questão de marketing, né? Ele fala muito sobre o marketing ser do empreendedor e não do produto, porque quando você empreende, você traz as suas dores, os seus anseios, que é esse building public que o pessoal costuma fazer lá fora, Sim. você engaja muito as pessoas ao redor do propósito. E isso faz com que tenha, esse engajamento traga mais conversão, traga pessoas mais fiéis, até evangelistas, né? E isso aumenta muito boca a boca, por exemplo, no seu MVP. É, E aqui no Brasil ele tem fala, isso, será? Tu já viu alguém fazendo isso de construir publicamente algum software? não, sabe, eu vejo ocasionalmente, mas é tudo muito recente, assim. Eu vejo que é uma tendência, Davidson. Aqui no Brasil ainda existe um pouco do receio do pessoal, tipo, vão me copiar, putz, abrir muitos dados, abrir os números. Às vezes eu entrevisto empreendedores de microsas, o cara não se sente nem confortável de me falar quanto ele fatura. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar. Mas essa mentalidade de construir em público, ela traz muita gente por perto, né? A newsletter, para mim, a minha ideia sempre foi tratar essa newsletter como um microsas. E eu sempre pretendo e sempre vou falar tudo que eu tô fazendo no projeto, quanto fatura, o que que eu errei, o que que eu Eu acertei, vi o que tu porque eu faz lá, acho tu que coloca até isso, os números de assinantes, quanto que tu tá ganhando, tudo, né? cara, porque eu acho que isso engaja as pessoas, entendeu? Elas se sentem parte da jornada. E isso é um sentimento único que você cria. Então, eu pretendo, no meu futuro império de microsas que eu desejo construir, mas eu pretendo trabalhar com esse building public, assim, porque eu acho que traz muita gente boa para perto, sabe? E Uhum, você compartilha aprendizados, né? E no fundo, eu acho que esse give back, assim, é super legal, sabe, para a comunidade. uhum. Nos Estados Unidos, a comunidade de indie hacker é muito engajada por causa desse building public. E quase todos os microsas lá fora de sucesso, eles vieram em decorrência de um building public, porque as pessoas pegam e falam sobre os erros, os acertos, e elas mostram que crescimento não é uma linha exponencial que você começa aqui e vai para lá no dia seguinte, mas que tem um degrauzinho, às vezes você sobe, às vezes você desce, e o Dá pessoal errado. compartilha isso. Dá errado. E, cara, é normal, entendeu? A gente erra, a gente acerta. O importante é você ser honesto contigo e se você tiver uma audiência com os seus seguidores, porque isso traz muita gente boa para perto, assim. A própria newsletter, o fato da gente ser aberto e público, traz muita gente bacana, assim. Todo mundo que paga a newsletter, menor que seja o valor, R$ 5, eu bato um papo com as pessoas. Eu entrevisto ele, eu tento conversar com todo mundo. E, cara, Tu é disse que já falou com umas impressionante. 60 pessoas, né? A gente conversou esses tempos offline, Por eu e o aí. Bruno, e tu conversou com umas 60 pessoas, 60 empreendedores. Por aí, 60 e pouquinho. Eu acho que até final desse mês eu bato umas 80. Mas, cara, Tu tinha que é gravar sensacional, isso, cara. assim. Gravar em Eu vídeo tinha que isso. gravar isso. Eu tinha que gravar. É, eu nunca pensei nisso, na verdade. Eu sou um pouco tímido, mas foi super divertido, assim. Muita gente boa, cara. Impressionante, assim. Eu fico surpreso. Toda vez que eu entrevisto alguém, eu fico surpreso de como tem O gente pessoal foda na pagaria comunidade de por isso. microsas. Vou te dizer, o pessoal pagaria por isso. Se tivesse a comunidade na versão paga, esse conteúdo, essas entrevistas, o pessoal pagaria para ter acesso a isso aí. Eu até brinco, por Eu exemplo, aqui na também minha acho. empresa, tem um monte de reunião que a gente faz aqui para decidir coisas. Se eu colocasse uma câmera filmando as nossas reuniões, eu brinco com eles lá, eu poderia vender o que a gente está discutindo aqui, porque é o dia a dia. Falta esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? O que está acontecendo, como é que vocês decidem erros, acertos, né? Isso é verdade. Mas eu acho que tudo com o tempo, assim, Davidson. Eu acho que, naturalmente, a própria comunidade vai começar a gerar bastante conteúdo. E talvez esse conteúdo possa ser monetizado de alguma forma entre a própria comunidade, sabe? Eu concordo que tem a oportunidade de monetizar e eu acho que dá para gerar muita coisa rica desse pessoal e da comunidade. Mas eu também sei que no começo, agora, a gente tem que mais dar do que pedir, sabe? E eu tô Sim. no processo hoje de tentar dar todos os insumos que eu posso, porque eu vejo que microsas, por ser um tema novo, a gente tem essa responsabilidade de educar o mercado, de trazer esse conceito para as pessoas e mostrar para elas que nem tudo é binário, assim. Você não precisa construir um SaaS bootstrap, você não precisa construir uma startup. Não é um ou zero. Você também tem a opção de fazer, por exemplo, um micro SaaS ou vários. E eu acho que é importante isso, sabe? Trazer Mas tu para as pessoas essa visão. lembra de uma coisa que eu percebi.
com as pessoas que conversam comigo, eu não sei se tu percebeu também, as pessoas que vêm conversar comigo, elas querem fazer um micro SaaS porque o nome é chamativo, com a ideia de construir um SaaS, com as ambições de um SaaS. Tu nunca sentiu isso? Que tem essa parte cinza ali, que eles estão meio perdidos ainda entre fazer um micro SaaS que vai atender um nicho, mas ao mesmo tempo eles querem que esse micro SaaS seja o próximo unicórnio. Eu sinto É, isso das pessoas, né? Daí eu quero dizer para as pessoas, calma, constrói micro SaaS, ganha um pouco de dinheiro, não precisa ficar rico ainda. Faça ser sustentável, tu ganhar um dinheiro e depois, de repente, tu muda a chave para, de repente, se tornar um SaaS, colocar investidor, essas coisas. Tu não notou com isso? certeza. Já, nessa pesquisa que eu rodei com essas 200 e poucas pessoas, eu fiz uma pergunta brincando, né? Eu perguntei assim, qual é o seu objetivo construindo um micro SaaS? E eu perguntei se as pessoas buscam mais renda, mais tempo, ou se elas buscam construir o próximo unicórnio brasileiro. Uhum. Cara, 20% das pessoas querem construir o próximo unicórnio brasileiro, sabe? Achei isso super Aham. curioso. Mas a verdade é que acho que o que difere, assim, o empreendedor que quer fazer o próximo unicórnio de um micro SaaS, apesar de todo mundo começar micro, é que o micro SaaS ele estende mais a jornada de seu MVP, né? Enquanto o cara faz um MVP e monetiza desse primeiro dia, e ganha um dinheirinho com isso organicamente e crescendo exponencialmente, o cara de SaaS ele já pega e começa a investir, reinvestir. E eu não tô falando só de dinheiro, mas de tempo também. Às vezes Sim. o cara larga o emprego e fala, cara, vamos me dedicar para isso aqui 100%. E eu acho que muda um pouco, porque para mim o micro SaaS ele tem o objetivo de trazer ou tempo ou mais receita para o fundador. E é isso, ponto final. Tipo, o cara pode crescer. Ele pode deixar de ser um micro SaaS, se tornar um SaaS até se tornar um unicórnio. E eu acho que isso vai acontecer na comunidade. Mas não é esse o objetivo principal. E eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ser. Todo micro SaaS pode se tornar um unicórnio, mas nem todo SaaS ou unicórnio pode se tornar um micro SaaS, porque um micro SaaS, para mim, é um estilo de vida, é um pensamento, é uma forma de você criar um portfólio de pequenas apostas, entende? E eu acho que todo SaaS acaba sendo um micro SaaS eventualmente, mas não o oposto não acontece. E as pessoas vão começar a descobrir isso. Quando as pessoas montarem o micro SaaS ou o SaaS e começar a crescer e começar a contratar gente, eles vão ter que passar por essa reflexão eventualmente, sabe? É isso que eu quero. Tipo, eu tô disposto a jogar o jogo do longo prazo. Você tá jogando o jogo do longo prazo, né, Davidson? Você já tá há quantos Sim. anos no gestor? Ah, o gestor Então, desde 2000, de verdade desde 2006, mas que eu bastante coloquei tempo. todas as fichas nele desde 2009. Muito diferente de uma mentalidade de um micro SaaS, por exemplo, né, cara? Sim. Então, Não, no mas é a micro minha SaaS, por vida, né? exemplo, É o que você. me É, sustenta. Eu tive que, diferente do microsas, nem existiam os termos, tá? Não existia o termo microsas, eu nem se. pensava Super nisso na novo. época. É, contratar vendedor, estruturar marketing. Eu tenho que pensar em advogado trabalhista fazendo. É um saco, tá? Às vezes eu fico pensando naquelas reuniões chatíssimas. Cara, eu só queria vender meu software. E tem que fazer aquelas reuniões, reunião de LGPD, reunião de trabalhista, sabe? É um saco. É. Mas faz parte do jogo. Às vezes eu não vou na reunião e vai um sócio meu. Ah, eu conheço esse jogo, cara. Mas é um pouco disso, assim. Eu acho que a gente tá num movimento que tá começando agora, Davis. Então, acho que tem bastante água para passar debaixo da ponte ainda desse universo de microsas, sabe? E eu acho que o nosso desafio, meu, seu e de outras pessoas que estão falando sobre o tema no Brasil, é trazer essa educação para as pessoas, assim, é mostrar para elas que, cara, dá para ganhar um dinheirinho, não precisa ter pressa, dá para fazer coisas pequenas, resolver poucos problemas e mostrar para elas que dá para ser simples assim, não é um processo complexo, sabe? Então eu acho Sim. que acho que tem bastante oportunidade, Davidson, assim, independente do cara ser um unicórnio ou um micro SaaS, acho que o mercado vai crescer e vai ter muita oportunidade. Tu falou lá no grupo que tu pediu algumas. Que a gente ia conversar, que eu e tu ia conversar e que tu queria perguntas, né? E tu acha que tu anotou essas perguntas? Tu quer falar sobre isso? Vamos nessa, cara. Eu comentei com o pessoal que a gente ia gravar, e aí eu falei para eles passarem algumas dúvidas que eles tinham. Então, a gente pode começar com alguns mais topo de funil, né? O pessoal perguntou muito, por exemplo, sugestões de validação de ideia.
Então eu deixo a primeira pergunta. Davidson, o que que você acha que seriam boas etapas para validar uma ideia, na sua visão? E visitar cliente. Eu sei que as pessoas, programador, têm esse medo, essa receio, ele quer sentar na frente do computador e começar a escrever código, mas eu tenho receio, eu não estou dizendo que é impossível fazer isso, tá? Aqui não vai funcionar, mas eu tenho receio da pessoa só escrevendo código, ela não tem a realidade, o feedback do cliente, ou senão as pessoas ficam muito copiando o software concorrente e daí não tem aquela personalidade o software dele. A partir do momento ele não precisa ir em 1.000 empresas, mas se ele conversar com algumas pessoas, ir lá, ir no escritório, se possível, ver como o problema real da pessoa, isso vai ter um diferencial gigantesco em relação a outras empresas que não têm aquela personalidade, né, do... Porque se tu só copia, de repente tu faz uma funcionalidade ali no teu software, tu nem entende o porquê, porque tu só copiou. Mas quando tu Fato. entende, né, de verdade, tu consegue até fazer um software mais simples. O e-gestor foi assim, apesar de não ser o MicroSAS, com o tempo a gente cortou funcionalidades no software porque a gente entendeu mais o cliente. Não sei se tu pensa diferente, Bruno. Não, eu concordo, cara. Pela Ionerd, eu passei por uma jornada muito parecida, assim. A gente fez B2C, eu fiz B2B, fiz PME, até hoje ela vende para Enterprise. Em todos os testes que eu fiz, eu fui para a rua também conversar com os clientes. E hoje o que eu faria, na verdade, o que eu fiz com a newsletter mesmo foi, cara, vou cobrar R$ 5, porque na minha concepção, quem pagar é quem vê valor no que eu tô propondo a fazer, porque no final das contas é conteúdo, né? E, cara, eu entrevisto as pessoas para entender como que é a jornada delas, a dor delas. Então, eu acho que validar uma ideia é falar com as pessoas, assim. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso, né, cara? Quanto mais você falar e mais você entender a dor da pessoa, mais fácil é você de visualizar uma possível solução ou uma possível resposta para identificar se aquela ideia faz sentido você construir uma solução ou não faz, porque tem ideias que às vezes não faz. Tem ideias que às vezes a dor ela é legal de resolver, mas não necessária. E quando uma coisa é legal de resolver, talvez nem todo mundo pague por isso. Então eu concordo plenamente, cara. Eu Bom estava ponto. vendo hoje de manhã, no café da manhã, eu estava ouvindo o podcast do Joe Rogan falando com o fundador do Substack. Até a tua comunidade é no Substack, né, Bruno? É, aham. E ele estava falando sobre. Quando ele estava pensando na ideia do Substack, a ideia assim, é um lugar que escritores possam escrever à vontade. Daí ele estava conversando com as pessoas. O que tu acha, cara? Assim, ó, vai ter uma comunidade, tu vai lá, escreve e tu pode cobrar. E todo mundo diz assim: não, mas eu acho que eu nunca faria isso. Tá, mas e se fosse o Bruno Okamoto escrevendo, que tu gosta muito, que sempre. Ah, não, o Bruno. Ah, Bruno, eu queria. Tá, mas então tu acabou de discordar de algo que tu concorda. Não, mas é que o Bruno é diferente. E cada um tem uma pessoa diferente. E daí ele percebeu que inicialmente parecia algo que não ia dar certo, mas quando ele falava de alguém específico escrevendo, as pessoas estariam dispostas a pagar. E daí funcionou muito o Substack, né? Cresceu. Então tem isso, né? Às vezes tu tem que ir lá conversar com o cliente, entender os pormenores que parece que de saída não vai dar certo, mas tu entende um ponto ali que se torna viável. E ao contrário também é verdade. Uma vez eu li um livro da Procter Gamble sobre a fralda, acho que a Pampers, que eles eram muito fortes já nos Estados Unidos, eles quiseram entrar no Japão. Entrar no Japão e fizeram pesquisas de mercado. O que vocês acham das Uhum. fraldas? E culturalmente, né, teve um problema cultural que eles não se deram conta. Todo mundo na pesquisa disse: não, excelente fralda, gostei muito da fralda. Só que eles lançaram a fralda no Japão e não vendeu. Sabe por quê? Porque o Japão estava muito mais acostumado com toda a ideia de qualidade total. Quem inventou a qualidade total foi os americanos, mas quem adotou de verdade foram os japoneses. Então eles entraram com as fraldas lá e não vendia. Porque a fralda era diferente do que os japoneses esperavam. Eram maiores, os nenês eram menores lá do que os americanos. E a pesquisa respondeu, uma pesquisa crua, que é um técnico lá pesquisando, não conseguiu dar essa resposta porque os japoneses são muito educados para dizer que o produto era ruim.
Então tem que ter Que o curioso. teste, né? Tem que ter o teste, não adianta às vezes só falar, tu tem que observar, tu tem que olhar como que ele está fazendo e não apenas conversar. Só o que a pessoa está falando às vezes não é o suficiente. Exato. Por isso que eu acho que essa ideia de montar audiência em cima do Davidson, em cima do Bruno, para depois você estudar possíveis ideias e soluções para resolver o problema delas, é um conceito muito bacana, assim. Porque, por exemplo, a partir da comunidade de microsas e das 60 entrevistas que eu fiz, eu consigo identificar problemas em comum e montar uma solução em cima disso. Então eu gosto muito desse conceito também, eu acho que ajuda pra caramba na validação de ideias e desenvolvimento de MVP, sabe? É, cara, partindo para a próxima pergunta. O pessoal. Bom, esse é clássico, né? Vendas, né? Acho que isso é uma dor que todo mundo tem. O que que você acha, Davidson, do pessoal que está lançando um MVP? Como que você acha que eles podem conseguir os 100 primeiros clientes deles? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive é a mesma ideia do SaaS, né? O pessoal do Airbnb, eu acho que foi que criou essa frase, faça coisas que não escalam, que é o mesmo a ideia de ir visitar, de ligar, da técnica milenar PPT. Tu conhece, Bruno, a técnica milenar Conheço, aham. PPT? Para quem não conhece, você pega a porra do telefone e liga. Né? É dar a cara a tapa. Ah, mas eu não vou conseguir escalar. Não, não tem problema. Tu não quer escalar. Tu quer visitar alguns clientes, conversar com clientes, vender para aqueles clientes. Com isso, tu vai ter um dinheirinho a mais, porque começou a entrar dinheiro. Tu vai entender toda a tua base de clientes. Agora, com essa base de clientes que tu tem, tu vai ter. Como tu entende mais o cliente, até tuas propagandas vão ser mais efetivas. Digamos que agora tu quer fazer propaganda paga, né? Então tu vai entender mais quem é o teu público. E isso não é do SaaS, não é do MicroSaaS, mas é do SaaS. A gente começou a criar outros canais de venda aqui dentro da empresa. Por exemplo, a revenda do meu software. E a gente fez isso, né, de testar quem seria o revendedor ideal. Primeiro era contadores. E a gente tem toda uma operação de revenda com contadores. E fazer essa parceria com contadores. Mas sabe qual outro grupo de pessoas que deu muito certo e por acaso? Foi o pessoal aqui Ah, da minha comunidade, gente de tecnologia que quer fazer um SaaS. Funcionou na muito. audiência. Então até eu fiz a minha empresa me dar um pouco de dinheiro pro Vivendo de SaaS, que é um projeto meu, não é projeto da minha empresa, para crescer nas redes ali, um pouquinho de dinheiro para crescer nas redes, porque acaba trazendo pessoas, né? Então, eu imagino que seja dessa forma. E tu, Bruno? Legal, cara. Eu vejo dois caminhos, assim. Eu vejo que é muito importante o empreendedor conhecer a persona dele e conhecer um pouco da jornada e da dor. E isso você só vai conhecer ou quando você é a persona e você constrói uma solução para resolver essa dor, ou é dando cara a tapa e conversando com os usuários. Mas eu vejo muito micro SaaS, por exemplo, de WhatsApp, que a gente fala brincando, que é muito claro a dor que ele está solucionando. Né? Tipo, às vezes o cara tá montando uma central de suporte com vários agentes, um número único de WhatsApp, não é uma solução também que está inventando a roda. E eu vejo que nas entrevistas identifiquei muito microsas que lançou em canais pagos. Então, por exemplo, o pessoal de vez se focar no topo de funil e pensar em trazer leads, gerar volume, o pessoal foi direto para o fim de funil e colocou, por exemplo, o Google Ads em cima de palavras-chave que as pessoas buscam para comprar. E Uhum. muitas vezes eles colocam Google Ads até em cima de palavras de concorrentes, em cima do nome da empresa de um concorrente, né? E bem fim de funil, assim. Então eu E tem acho que não dado existe certo? uma. Tem dado certo. Eu acho que assim, no começo, se o cara não tem muita experiência com Google Ads e tal, você vai ter um custo maior, você vai errar e tal, mas com o tempo, naturalmente, você vai acertando. Por isso que eu acho que é interessante começar com pouco, sabe? Colocar 100, R$ 200, acho que depende da fome que você tá de fazer esse microsite girar. Mas eu vejo que assim, se você tem uma solução que ela é muito nichada, muito assim específica para um público-alvo, eu vejo que Google Ads funciona bem, Facebook Ads funciona bem, porque você já sabe quem que é seu público. E talvez seja mais fácil de você trazer gente para você validar sua solução, de vez de você ficar batendo na porta de um monte de gente. Agora, se você tem um mercado muito abrangente, tipo solução de WhatsApp, cara, todo mundo usa. Você pode usar no gestor, uma telecom pode usar, cara, uma loja de sorvete pode usar. Então, acho que aí é mais difícil, porque você tem um público muito abrangente. Então, faz sentido, sim, nesse caso, você buscar hoje
quem tem uma dor que você realmente pode se focar e resolver a dor dessa pessoa e de várias outras pessoas subsequentemente. Então, eu acho que vendas é um pouco disso, assim, quão nichado é? Se muito nichado, teste um canal pago, talvez faça sentido. Pouco nichado, bate na porta das pessoas e entende melhor sua persona, porque senão você vai gastar muita grana errada, assim. É um pouco do que eu penso sobre o tema, sabe? Uhum. Quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí. Legal. Cara, uma pessoa fez uma pergunta assim: como não se apaixonar pelo produto? O que que você acha disso? Eu acho que tem que se apaixonar, sim. Eu nunca vi nada que a gente não. Assim, ó, comigo nada nunca funcionou se eu não ficar obcecado por alguma coisa. Eu tenho que, por exemplo, aqui na empresa eu me apaixonei pelo produto por um tempo, trabalhei em cima dele. Eu me apaixonei por SEO, fiquei louco, me apaixonei por propaganda paga, fiquei louco tentando entender. Eu não sei, mas eu fico obcecado por tudo. Agora eu sou obcecado pelo Vivendo de SaaS, pensando em jeitos de crescer, de criar conteúdo diferente. O único ponto é não se apaixona só por um produto, de repente, né? No caso do MicroSAS, ou só alguma coisa. E tem o ponto que tu, uma hora, de repente, tu vai perceber que... Eu nunca tive esse problema, viu? Mas eu vejo que algumas pessoas têm. Eu me apaixono, mas se eu percebo que não está dando certo, eu não tenho nenhum problema em parar. Eu já criei software, por exemplo, uma vez eu criei um software de tipo um Wix, eu já falei várias vezes aqui, sabe que é para fazer sites? Óbvio que não é tão legal Sim, quanto o aham. Wix, tá? Isso foi lá em 2006, 2007. Era bem simplesinho. Tu fazia um site através de um wizard. Não é que não deu certo de um jeito, mas eu percebi que isso dava um nível de suporte gigantesco. E eu, por exemplo, para criar domínio, registrar domínio, criar e-mail, deu problema no e-mail. Era como se fosse uma empresa de hospedagem de sites, né? Realmente. E eu não queria aquele nível de suporte, não era o que eu estava pensando, criar algo mais focado. Eu parei, simplesmente descontinuei o software. Eu não tenho muito esse problema, né? Se eu tenho uma ideia nova, tenho algo melhor. Por exemplo, daí a gente foi para o gestor, eu vi que tem Aham. suporte, dá problema, mas o nível de suporte é muito inferior com um ticket maior. Eu vou para esse aqui. Isso é verdade. Normalmente B2B Enterprise tem Mid Market Enterprise, eles têm menos demanda de suporte, né? Mas o ciclo de venda Aham, é mais longo também, né? sim. É, Cara, eu compartilho do seu raciocínio. Eu acho só que talvez para micro SaaS, eu acho que a paixão ela tem que existir pelo produto, mas ela tem que existir muito mais forte pelo problema, assim, sabe? Tipo, se você se foca piamente num problema e talvez, porque pra mim assim, o produto é o meio, sabe? Eu vejo ele como um meio. Eu acho que o produto você tem que se apaixonar porque, cara, é o seu filho, você vai carregar ele com você e você vai investir muito tempo nisso. Então, você tem que amar o que você construiu. Mas você também tem que amar o que você está se propondo a resolver, na minha visão, porque às vezes dá para você fazer vários produtos em cima de um problema, né? Às vezes um problema ele não é só de um Às grupo específico vezes, de e às pessoas. vezes um produto resolve mais de um problema. Deixa eu falar um exemplo. Tem uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, ela lançou um livro sobre posicionamento de marketing. Ela é muito chamada em startups pelo mundo para posicionamento de marketing. Inclusive, eu recomendo que o pessoal estude o Al Rise, que é o cara do marketing sobre posicionamento. Até lá no grupo do Facebook eu coloquei um vídeo dele. Cara, esse vídeo é muito bom. E ela trabalhava numa startup, eles desenvolveram um software. Eu não lembro exatamente o que era o software, tá? Mas imagina que era um software para Palmitop com um banco de dados encaixado. Eu não lembro exatamente o que era. Eles tentaram vender e não vendia. E daí, de repente, vendeu um, né? E daí teve outros que compraram e não deu certo. Depois vendeu um outro. Daí ela começou a fazer uma pesquisa de mercado. Ela pegou e começou a ligar para os clientes. O que que está acontecendo? E aí, gostou do produto? Não gostei. E odiei, esse produto é horrível, não sei o que mais. Até que ela falou com um cara, gostou do produto? Amei. Amei o produto. E ela achou, ué, e daí tentou entender o que ele fazia. Ligou de novo para outro e lá, perdido no meio, amei o produto. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles pegaram aquele produto e eles estavam usando como, imagina um palm top, ainda não existia celular, smartphone. Eles Aham. usavam aquele banco de dados para fazer um software, fizeram um software muito simples em cima daquele banco de dados para palm top para vender. Então depois eles chegavam na empresa e sincronizavam aquele banco de dados com
com software maior. Então, eles pegaram, mudaram o posicionamento de marca, começaram a procurar esse tipo de cliente para algo que eles nunca imaginaram e vendeu enlouquecidamente, eles ganharam muito dinheiro com aquilo. Né? Então, às vezes, o mesmo produto atende pessoas diferentes, a gente nem está percebendo. Por isso que é importante a gente sempre estar conversando com as pessoas, né, cara? Né? Acho que independente de qualquer coisa, você tem que estar perto dos seus usuários, porque as oportunidades estão aí. Às vezes a gente só precisa limpar um pouco do ruído em volta, né? Porque tudo no final das contas é uma suposição, né? Você monta um MVP pensando em solucionar um problema baseado em pesquisas ou na sua própria dor. Mas às E, vezes o mercado muda, as pessoas mudam, é. né? Hein, Bruno, Então, isso também me lembra uma coisa que tu me falou esses dias que a gente conversou offline, que é tu estava estudando a tua própria comunidade e tu percebeu que o pessoal gosta muito de cases de sucesso, né? De gosta, como que ele tá aham. fazendo, né? Eu acho que incentiva, né, cara? Assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, quando você pega, por exemplo, tava falando sobre, lá nos Estados Unidos tem esse conceito chamado de Lamin Profitability, né? Então, o pessoal diz que você tem que montar um SaaS e o seu foco é trazer uma renda o suficiente que te ajude a pagar umas contas ou uma comida em casa, que é o que eles chamam desse lamen, né? Então é Uhum. muito mais fácil eu trazer um case prático explicando o que que é o Lamin Profitability do que eu só escrever a teoria. Eu acho que isso engaja muito. E ainda mais porque o público é um público prático também, né? Então, case é uma coisa super legal, cara. Esse case dessa semana que eu postei do David agora, cara, no mesmo dia, assim, bombou, assim, teve vários compartilhamentos e eu acho isso incrível, Sobre o né? que Porque que é? pra mim Fala um pouco mais. é sobre o MicroSAS No Code, né? Ah, tá, tá, lembrei. Ele Tu fez um falou. microsite chamado PipeMob para imobiliária e totalmente em Bubble, cara. Incrível, assim. É tipo um Kanban, assim, para imobiliárias, com vários tipos de integrações, até assinatura de contrato dentro da própria ferramenta. Então, Uhum. é legal porque isso mostra para as pessoas um pouco sobre oportunidades que tem aí, um pouco de como fazer, e mostra que a jornada de empreender não é uma linha reta, né, cara? É uma montanha russa, né? Sim, Então, e eu ele acho fez que tudo é sozinho? tudo sozinho. Ah, que legal. 8 meses desenvolvendo. Quebrou um pouco a ideia de MVP, né? Porque o cara Sim. já pegou. Só que o que eu achei interessante é que o dele não foi MVP. O dele foi assim: ele achou um cliente que tinha uma dor. E aí ele Uhum. estudou a dor e resolveu uma solução. O cliente pagou antecipado para ele sentar e passar 8 meses desenvolvendo. E aí, Mas quando ele isso nem é um entregou a micro-SaaS, né? Isso já solução, é um SaaS. ele, assim, digamos que em questão de produto, ele é um micro SaaS, porque ele resolvia uma coisa só, né? Uhum. As imobiliárias não tinham visibilidade do pipeline dos corretores. Então, eles não conseguiam saber quantos imóveis um corretor trouxe, ou está vendendo, ou está mostrando. Então, teoricamente, um Trello resolveria isso, de certa forma. Sim. Só que ele pegou e colocou isso, construiu um Kanban só para imobiliária. De certa forma, isso é um microsas porque não deixa de ser uma funcionalidade para resolver um problema. Mas realmente, assim, ele se tornou um produto muito mais robusto e complexo, tanto que ele optou aí pelo caminho de pegar investimento e deixar de ser um microsas e crescer o time, etc. Mas o que me chamou a atenção é que no fato, nesse acontecimento, ele achou uma oportunidade na frente dele, foi pago para desenvolver uma solução e depois levou ela para o mercado. É um caminho, por exemplo, que a gente não abordou aqui que também funciona, sabe? É Uhum. diferente, né? Isso até me leva até a próxima pergunta, né, Davidson? Aqui o pessoal, dentre várias perguntas, né, o pessoal deixou aqui. Como mapear a dor de uma audiência? O que que você acha desse tema, Davidson? Eu acho que tu é melhor que eu nisso, Bruno, né? Em relação a, eu vejo que tu faz muita pesquisa, eu faço menos pesquisa do que tu até. Mas você vê o Eu, que o pessoal fala nos aham. comentários, nos seus Não, eu leio tudo, grupos. leio tudo. Inclusive as xingadas, que eu recebo muita xingada, Ah, eu leio tamo tudo, cara. junto. Mas e eu uso isso a favor. Ah, o pessoal não tá gostando disso, né? Então tá, Aham. ou o pessoal está gostando disso. Eu não tenho problema até em relação a tudo isso, né? Mas é o que eu faço. Leio tudo, tô sempre pensando em como melhorar, né? Baseado no que as pessoas estão falando. E é basicamente prestar atenção no que eles estão falando, não apenas imaginar coisas. Exemplo aqui dentro do Fato. gestor. Dentro do gestor, a gente tem a pesquisa de NPS. Para quem não conhece, NPS é uma pesquisa de satisfação, é uma pergunta básica
o quanto, numa nota de 0 a 10, o quanto tu estaria disposto a falar bem do e-gestor para outras pessoas. E a pessoa pode dar aquela nota e pode deixar um comentário, né? Daí a gente tem uma equipe de CS que lê aquilo ali e a partir daquilo ali a gente faz várias coisas, muda o produto, muda a abordagem. Então a gente está sempre fazendo isso. É, até é claro que o que eu falo aqui às vezes não cabe no micro SaaS, que é uma estrutura diferente, uma estrutura maior que a gente tem. A gente grava ligação dos clientes, a gente Aham. perde tempo ouvindo ligação do cliente, primeiro para treinamento do próprio vendedor e do pré-vendedor, e até para entender as necessidades dos clientes. Eu tenho discussões homéricas com os meus funcionários aqui, um acha uma coisa, outro acha outra, a gente briga num bom sentido ali, né? Não de brigar realmente, mas não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, e é constante essa briga de pensamentos aqui para realmente entender o que o cliente pensa. E às vezes fico eu aqui de cima achando alguma coisa, o cara que está lá na frente tem outro pensamento, mas ao mesmo tempo o cara, por exemplo, do financeiro ali, acha que todo mundo odeia a gente. Porque é o cara que tá devendo, que tá brabo com a gente, sabe? Não, tu tá tendo uma visão do todo. Vai lá conversar com o vendedor, ver se ele não tem outra visão. Então a gente tem que tentar unir tudo isso para entender o todo, né? Acho que essa é a resposta, né, Davidson? No fundo, é conversar com a audiência, né? Eu acho que se você se dedicar um tempo em conversar e não só ficar disparando formulário, eu acho que você consegue entender quais são as oportunidades e quais são realmente as dores das pessoas, né? É por isso que o Mas pessoal o fala tanto formulário ajuda, sobre viu? Né? Não acha? ajuda. Ajuda porque te dá uma visão mais, uma fotografia do todo, né? Mas no fundo é que nem você falou o exemplo dos japoneses. Às vezes o pessoal responde uma coisa e na hora conversando fala outra, né? Então eu acho que é importante conversar com o pessoal, na minha visão, assim. Assim, eu sei que isso para desenvolvedor é um desafio, né, cara? Porque o desenvolvedor não tem esse hábito de sair conversando com as pessoas. Mas eu acho que se você quer empreender, eventualmente isso vai acontecer. Seja você validando uma dor, ou seja você dando suporte para o seu cliente, né? Então, cara, eu tenho várias outras perguntas aqui, mas eu acho que, para a gente não estender muito, eu vou fazer por mais uma na mesa aqui e a Aham. gente pode encerrar. O que que você acha sobre micro SaaS e a conciliação com o trabalho no dia a dia, assim? Como que você vê esse desafio? O que que você dá de conselho para o pessoal? Eu percebo que essa é uma dor. O pessoal me pergunta muito sobre isso, cara, e como é que eu vou dar o suporte? Como é que vai ser isso? Só que daí existe aquele conflito que eu falei lá no início da pessoa querer desenvolver um SaaS e chamar de micro SaaS. Tem tudo isso. Então, tu vai ter que fazer um software muito simples, de verdade, resolver a dor do cliente em algo muito nichado. Isso é um micro SaaS. Porque se tu começar a inventar um monte de coisa, vai dar suporte. Então, tem algumas dicas. Por exemplo, não inventar um monte de plano diferente dentro do software. Tu inventou um monte de plano, ele vai querer conversar, vai querer entender. Se possível, um plano. É isso daqui, custa tanto, compra, não compra. Outras coisas que pode fazer, até o Tyler Tringas fala no livro dele. É, no SaaS não é recomendado muito a ideia de tu colocar, pedir cartão de crédito de saída ali. Ele recomenda que no microsas tu use a possibilidade de tu... Ah, tu quer testar? Não tem teste gratuito de 15 dias. Tem colocar o cartão ali e a partir daquilo usar. Tu faz um vídeo demonstrando o software, tu escolhe ou não. Tem esses hackzinhos, né? De repente não vai ter tantas vendas quanto tu espera, mas vai dar menos suporte. Né? Outra coisa, não dá milhares de configurações, permitir milhares de configurações no software, porque se tu dá muita opção, pode dar problema, pode dar confusão. Eu concordo. E eu concordo também que você tem que cobrar desde o primeiro dia também. Eu acho que quando a pessoa paga e ela é que ela viu o valor no que você está se propondo a oferecer. Eu acho que o maior desafio só de conciliar as coisas tá muito mais na cabeça, né? Porque às vezes você tá, tipo, no dia a dia do seu trabalho, com vários desafios, e às vezes você tá ali dedicando, tipo, horas de pensamento no seu projeto, em tudo que tá acontecendo. Eu acho que o desafio é muito como conciliar tempo, né? E como conciliar, por exemplo, esforço, assim. O que que eu posso dedicar?
talvez 20% de esforço que traga 80% de resultado no meu projeto, assim. Será que parar e adicionar uma nova feature vai gerar esse impacto grande num curto prazo ou não? E eu acho que tem que É, existir esse mapa de Eisenhower, essa visão mínima para entender, porque às vezes você tem um esforço grande que tira um tempo que você poderia passar com sua família, por exemplo, ou com seus filhos, para você desenvolver uma funcionalidade que nem sempre vai aumentar o seu faturamento ou a sua retenção de usuários, né? Então, eu acho que é um o- desafio muito grande tentar entender o que que é pequeno e que traz um grande retorno, sabe? tá, essa parte do suporte, uma coisa que o Tyler Tringas fala, para quem não sabe, Tyler Tringas é o cara que inventou o termo microsas, tá? Ele até tem um e-book em inglês no site dele, procura Tyler Tringas, o nome dele. Ele fala sobre isso de não passa a imagem que tu é uma grande empresa. Deixa claro no teu microsas que isso é um software pequeno, com uma equipe pequena. Vende essa ideia. Vende como se fosse um artesanato. Mostra para a pessoa. As pessoas vão gostar disso. Não coloca um 0800, um nossa equipe responderá. Não diz, ó, eu vou fazer. Isso vai te ajudar com o suporte. As pessoas, quando comprarem, elas vão entender que tu é uma equipe pequena ou é uma pessoa, que tu vai responder de repente depois das 18 horas, deixa claro desde saída isso. Então tu não está vendendo uma mentira, porque de repente vou vender um software, tu pagou, vou te responder 24/7 ali. Não, cara, não precisa ser nesse nível. Por exemplo, aqui o e-gestor é uma empresa grande, a gente tem milhares de clientes, a gente não responde aos domingos, né? Até tem telefone, né? A gente tem alguém ali que responde por e-mail, mas a gente não tem. Tu vai ligar para cá, a gente não vai te atender. Mesmo sendo uma empresa grande, um software de gestão para micro e pequena empresa, sabe? Então deixa claro isso de saída, a gente fala para os nossos clientes isso e isso vai te resolver esse problema que, cara, eu deveria ter um suporte perfeito com um tempo de resposta de, sei lá, 5 minutos. Não precisa isso. Cara, excelente comentário, Davis. Eu acho que essa é uma definição perfeita, assim. Acho que um micro SaaS, ele é um pequeno artesão, assim, e tem que se posicionar assim, sabe? Tipo, acho que tem tudo a ver, assim. Acho que realmente esse é o caminho mesmo, cara. E por isso que é importante, eu acho que essa proximidade com os seus clientes, talvez esses 100 primeiros clientes, assim, né? Porque eu acho que essa pessoalidade de mostrar que você é um pequeno artesão e essa proximidade transforma esses clientes em evangelistas do seu projeto, do seu produto, que às vezes você monta, por exemplo, um fórum para o pessoal postar perguntas, e esses evangelistas, eles mesmos vão ser as pessoas que vão responder as novas pessoas que postam coisas, sabe? Então acho que Sim. é por aí mesmo, cara. Tá. Bruno, eu sei que tu tem uma outra reunião daqui um pouco, né? Eu imagino. Aham. Então não dá para fazer muito tempo. A gente já vai dar a 47 minutos aqui de conversa. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Bruno. Cara, eu acredito que não, assim, eu queria só deixar um pequeno spoiler aqui, mas a gente vem estudando, né, bastante a comunidade e a gente está construindo um projeto chamado Pixel Ventures dentro da comunidade hoje, e a nossa ideia é montar uma holding de micro SaaS e oferecer um centro de serviço compartilhado. Porque uma coisa que eu aprendi sobre o microsas é que empreender é uma jornada muito solitária. E às vezes o cara tem um projeto que ele tem esse desafio de conciliar, por exemplo, com o trabalho dele, ou às vezes ele não tem o conhecimento necessário em todas as esferas para você ter um microsas. E a gente está estruturando um projeto onde a gente consiga apoiar esses empreendedores. A gente consegue, por exemplo, dividir custos, né? Então, de vez o empreendedor terceirizar um advogado e pagar às vezes R$ 2.000 por uma minuta de um contrato, a gente consegue, por exemplo, pegar 5, 6 microsas e ratear o custo de um advogado, assim como a gente consegue dividir custos de ferramentas e pessoas e fornecedores. Acho que tudo que você compra no volume fica mais barato. Então, deixar esse pequeno spoiler aí, pessoal. Acho que é um projetinho super É, legal. e eu acho que isso aí merecia um vídeo inteiro só sobre isso. O Bruno me mandou todo o planejamento, ele fez o mapa mental de tudo que ele está planejando. Eu achei muito legal, eu queria falar mais sobre o assunto. Na verdade, eu queria ter feito um vídeo só sobre isso, mas o Bruno acho que não. É cedo ainda, né, Bruno? É um pouco porque eu acho que ainda preciso ver se eu consigo fazer a máquina girar. É um microsas, né, cara? Como que eu posso investir 20% de esforço, gerar 80% do resultado e não depender do Bruno o tempo inteiro para ficar juntando as peças do quebra-cabeça? Eu entendi a dor, entendi a solução.
Só ainda não entendi ainda como fazer isso, talvez com mais pessoas e sem perder qualidade ou ter que investir o triplo do meu tempo, que não é esse meu objetivo também. Então, hoje a gente está testando com 5 empreendedores agora, mas se der certo e realmente gerar o valor que eu espero que gere, porque no fundo o que eu estou fazendo é apoiando um lifestyle business, assim, né? Como que eu empodero o cara para ganhar mais grana, ter menos custo, mas não ter mais trabalho? Porque eu acho que no fundo o microsas é isso, ninguém quer ter mais trabalho, né? Sim. Então, eu acho que talvez daqui a um mês eu comece a ter algumas respostas e aí vale a pena a gente sentar e fazer um vídeo bem bacana, assim, Davis. Tô bem animado com esse projeto, cara. Aham. Eu achei bem interessante também. Então tá, Bruno, muito obrigado. Espero que vocês que assistiram esse vídeo tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, comenta aqui embaixo, né? Fala aqui embaixo, isso ajuda a divulgar o vídeo, ajuda a gente a crescer essa comunidade de microsas e SaaS no Brasil, que está muito carente de conteúdo. Então ajudem a gente, se vale a pena para vocês, compartilha com teus amigos, né? Coloca em grupos do Facebook, manda no Instagram para alguém, para algum amigo teu, manda por e-mail. Vamos fazer essa comunidade aqui crescer. Muito obrigado, Bruno. E Obrigado, Davis. possivelmente no futuro vamos gravar de novo alguns outros conteúdos. Vai ser um prazer, cara. Obrigado pelo convite.